Olá, galerinha, tudo bem? A aula de hoje, então, é sobre a atmosfera terrestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características dessa esfera do nosso planeta e alguns fenômenos que acontecem nessa camada. A composição do ar, ou seja, da atmosfera, compreende 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o restante, que compreende cerca de 1%, está representado pelo conjunto de outros gases, como o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, o argônio, o vapor de água, que é a água em estado gasoso, e os outros gases que compõem a nossa atmosfera. As camadas da atmosfera são 5. Então, a camada mais próxima de nós é a troposfera. A troposfera é a camada que vai da superfície e tem cerca de 14 quilômetros de altura. É a camada em que os seres vivos habitam, os aviões voam e onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, como nuvens, chuvas, trovões e ventos. A camada seguinte é a estratosfera. Nela, a temperatura aumenta conforme aumenta a altitude. E é onde se localiza a camada de ozônio, que protege o planeta da maior parte da radiação ultravioleta do Sol. A camada intermediária é a mesosfera, que é a camada com aproximadamente 35 km de espessura. Nessa camada são formadas as estrelas cadentes, um fenômeno que ocorre quando pequenos corpos celestes entram na atmosfera e se incendeiam, deixando um rastro luminoso. Então, por ser uma camada mais rarefeita, onde os gases estão mais separados, então acontece esse fenômeno. A termosfera, ela é a camada onde boa parte da radiação do Sol é absorvida, e por isso sua temperatura pode alcançar valores superiores a 2.000 graus Celsius. É onde se encontra a Estação Espacial Internacional, e é nessa camada também que ocorre a reflexão das ondas emitidas por empresas de rádio, televisão, telefonia móvel, entre outras, o que garante a propagação desses sinais pela superfície da Terra. E a última camada é a exosfera, então é a camada mais externa da atmosfera, com aproximadamente 10.000 quilômetros de espessura. Nessa camada, os poucos gases presentes se dispersam no espaço, pois é a camada que faz limite com o espaço. A camada de ozônio, como a gente acabou de ver, ela está localizada na estratosfera, e o ozônio, a fórmula molecular desse gás é o O3. Então, eu coloquei essa imagem aqui para vocês observarem, então, um buraco na camada de ozônio, que foi registrado pela NASA em 1º de outubro de 2019. Então, quando a gente fala em poluição atmosférica, nós estamos falando, então, um comprometimento, na destruição dessa camada, que serve como uma proteção da radiação ultravioleta do Sol. Como a gente já falou no vídeo anterior, o efeito estufa é um efeito natural. Ele acontece naturalmente, então ele não é criado pelo homem, ele é apenas intensificado pelo homem. Então, graças à composição da atmosfera, a composição desses gases que a compõem, então essa radiação ela fica presa no nosso planeta. Isso mantém, então, a temperatura média necessária para que haja vida no nosso planeta. Qual é o problema do efeito estufa? Então, quando ele é intensificado pelo homem. Então, a deposição de mais gases nessa camada faz com que essa camada fique mais quente, A nossa atmosfera fica mais quente, então segura mais calor, retém mais calor vindo do Sol, levando, então, ao chamado aquecimento global. Então, como que o efeito estufa acontece, Então, o nome efeito estufa vem realmente de uma estufa de plantas, então por isso que eu coloquei essa imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, a energia solar, ela aquece o interior da estufa, Então, a radiação, ela está atravessando aí esse vidro da estufa, aquecendo o seu interior, então o calor fica aprisionado nela. Mas o vidro da estufa, ele permite a passagem da energia solar, mas não permite a saída do calor. Então, a radiação entra, há o calor preso dentro dessa estufa, mas em compensação não há saída desse calor, ok? E apenas parte dos raios solares, então, é refletido, sai, volta, então, para
a atmosfera. Então, por isso essa relação do efeito estufa, né? Quando a gente fala da composição atmosférica, que é o efeito natural que acontece mantendo o nosso planeta aquecido. Quais são os principais gases do efeito estufa, né? Ou seja, que tem comprometido, que tem intensificado esse efeito? É o gás metano, CH4, o gás óxido nitroso, N2O, o gás carbônico, né, já velho conhecido nosso, e o gás ozônio, né? Então, quando a gente fala em gás ozônio, a gente tem que pensar, mas Amanda, o gás ozônio não é a camada de ozônio, né? Não faz bem para o nosso planeta. A camada de ozônio ela é importante, ela é necessária, né? Por isso a nossa preocupação, a sua preservação, mas ela está na estratosfera e não na troposfera, que é a camada onde nós estamos, né? Onde nós estamos respirando. Então, esse gás ozônio, para a respiração dos seres vivos, ele é prejudicial. E quando eu tenho intensificação do efeito estufa, então eu levo ao aquecimento global. Então, a gente vai ter um aumento da temperatura, a gente vai ter um processo de desertificação nas regiões mais áridas, mais secas. A gente vai ter a formação, né, de furacões, de tempestades mais intensas. Leva-se o aquecimento global também, então, a uma maior queimada, um maior número de queimadas naturais, espontâneas, né? E ao degelo, né? Então, a gente ouve se falar muito quando fala em aquecimento global, justamente pela conta da elevação do nível do mar, justamente pelo degelo que acontece.